gravando. Olá pessoal, você sabia que o vício em jogos tem destruído muitas famílias do Brasil e muitas pessoas nem sabem que estão doentes? Eu sou Matheus Neto, esse é o canal da GS2.life, mais saúde na sua vida. E hoje eu estou aqui com meu amigo Matheus, estou aqui com a psicóloga Vanessa. A Vanessa lida com muitos desses casos no consultório dela, atende pessoas com esse problema. O Matheus, um influencer, uma pessoa de muita relevância na sociedade e que também tem lutado contra esse problema. E eu queria ouvir um pouquinho deles, queria que você se apresentasse. Vanessa, fala um pouquinho pra gente de você. E você acha que isso é uma doença, a ludopatia, né, que é o vício em jogos? Isso é uma doença ou é uma escolha das pessoas? Mas pode se apresentar primeiro, Vanessa. Bom dia, Matheus, tudo bem? Tudo Prazer aqui estar com você. Meu nome é Vanessa, sou psicóloga, sou especialista em arte-terapia. Estou cursando também agora, a pós-graduação, em saúde do colaborador. Essa pergunta é uma pergunta de milhões, que a gente fala, geralmente, a pessoa que chega no consultório, ela perde, totalmente o prazer de jogar e se torna necessidade de jogar, necessidade em jogo, a gente costuma, a observar esses casos, durante a anamnese, do paciente, que o paciente ele perde, totalmente um pouco o foco, antes ele jogava R$10, hoje ele consegue fazer o quê? Pega o dinheiro do aluguel, e destrui tudo em jogo também, ocasiona um grande sofrimento, tanto familiar, quanto na vida também física do paciente, Muito bom. Matheus, e sobre a ótica de quem já jogou, já perdeu? Então, isso o que é? É uma doença ou é só um hábito? Isso é uma pergunta de milhões, como a Vanessa falou. Meu nome é Matheus e eu sofri isso. Em 2018 eu fui apresentado ao jogo. E eu acredito que seja uma doença por conta que a pessoa não quer estar passando por isso. A pessoa não escolhe perder tudo. A pessoa chega a um certo ponto que não consegue acreditar que fez o que fez. Então, isso é muito importante ser colocado em pauta aqui. E queria primeiramente agradecer ao Matheus por abrir essa momento de fala sobre esse assunto, que esse assunto é muito importante e eu acredito que ainda não chegou no colapso que tem que chegar, mas vai chegar e está bem mais próximo do que a gente imagina. E é uma doença que tem que ser tratada, tem que ser falada, tem que ser colocada na internet, tem que ser colocada nos outdoors, como da mesma forma que é colocado as propagandas de bet, de casas de aposta, e é muito complicado isso, Matheus. E hoje eu tô feliz de estar aqui com a profissional, com o Matheus, que também é um cara que entende bastante do assunto. E vamos falar sobre o assunto aí, vamos tirar as dúvidas de todo mundo. Legal. E assim, eu já queria deixar para você, essa pergunta. Você conhece alguém que está passando por isso? Conhece alguém que já passou por isso? Depois comenta pra gente, conta a sua história, porque isso vai servir pra gente estruturar aquilo que nós vamos levar de apoio para as pessoas que estão com esse problema. Esse canal vai trabalhar saúde digital. E são vários os problemas que o incremento da tecnologia no dia a dia, a utilização do celular, as telas, tem trago de nocivo para as pessoas. Nós sabemos que a tecnologia traz muita coisa positiva, mas também traz muita coisa nociva para a população, e nós vamos discutir ao longo do tempo no nosso canal sobre saúde digital e o primeiro, ludopatia, e trouxemos essas duas feras aqui para falar sobre o tema, mas a gente quer que você comente e que a partir do seu comentário nós vamos poder também estruturar mais novos bate-papos como esse. Preciso fazer alguns agradecimentos aqui, preciso agradecer meu amigo Dr. Sidney Moraes, assim como também o Luan, que no dia de hoje cederam esse espaço, estão conosco aqui para a gente fazer essa gravação. Nossos patrocinadores, a Axia Saúde e a Global Saúde, empresas de saúde que têm atuado com telemedicina para levar mais saúde, independente de onde você esteja, no local que você esteja, a Axia Saúde e a Global Saúde podem chegar até você. Assim também como a Faculdade Facite, que está aqui, que nós estamos aqui nesse espaço super bem localizado e queremos dar honra aí àqueles que têm nos ajudado nessa missão. Eu queria começar perguntando para você, Matheus,
quando você perdeu o controle? Quando foi o momento mais difícil que você viu? Opa, não tá normal, deixou de ser uma brincadeira e a coisa tá ficando séria. Então, eu tive o primeiro encontro com o jogo foi no nascimento do meu primeiro filho. Hoje ele já se encontra com 7 anos, foi em 2018 isso. E logo quando eu comecei a jogar, eu achei que era algo que eu poderia me beneficiar mais rápido, que esse é o grande atrativo, né? Ah não, esse aqui eu tô dentro de casa, vou ganhar dinheiro, vou ter uma renda extra. Dar uma condição melhor vou dar uma condição melhor pro meu filho e vambora, a vida é essa. E eu sempre gostei da questão da liberdade geográfica, né? Que é o que eu acho que é o maior atrativo da internet, é isso, é a liberdade geográfica, você poder ganhar dinheiro de qualquer lugar. Só que depois foi passando o tempo, eu fui vendo que eu tava me distanciando da minha família, eu tava me escondendo, que eu tava jogando escondido, eu não conseguia falar a verdade mais do que tava acontecendo comigo. Aí, quando chegou nos valores altos de perda, eu fiquei triste, fiquei depressivo, quis me matar algumas vezes dentro de casa. Só que isso tudo sozinho, isso tudo eu não conseguia abrir. E há 30 dias, há cerca de 20 dias atrás, eu resolvi criar uma página para falar sobre o assunto, até para me tratar. Porque eu acho que, procurando alguns profissionais, o Matheus foi até uma pessoa que eu procurei para me ajudar no tratamento, o Dr. Gabriel também, que é um amigo meu que é médico, é neuropediatra. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo, porque eu achava normal perder 2 mil, 3 mil, 4 mil reais em um dia. Aí eu vi que eu não conseguia sozinho, procurei ajuda com pessoas que sabem sobre o assunto, e hoje eu estou aqui tendo essa oportunidade de estar com uma especialista do meu lado aqui para esclarecer algumas dúvidas, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo. E quando eu me peguei perdido, você perde a credibilidade para pedir ajuda, né? Porque as pessoas olham assim e falam assim, cara, esse aí tá perdido, deixa esse aí para lá, não tem mais jeito. Eu fico imaginando o impacto que isso devia estar fazendo na tua mente, né? Com a sua família, exatamente, com a grana, porque não tem limite, né? Eu acho que o pior, Matheus, não é nem o dinheiro, eu acho que o pior é a descredibilização que você tem na sociedade. Porque para você se recuperar, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás de alguma coisa, e aquilo ali você tá querendo ter um atalho para você ter dinheiro, e acaba perdendo tudo. Aí como é que você volta para pedir ajuda a alguém que está lá trabalhando? Vira um estigma, um preconceito que as pessoas da sociedade acabam colocando sobre as pessoas que caem nesse vício. Então é uma parada que não tem fundo. É uma parada que você fica, não sabe onde botar a mão. E você chegou a pensar em tirar sua própria vida por conta disso? Várias vezes. É porque são coisas diárias, né? Você perde aqui 5 mil, no mesmo dia você tem essa vontade. Aí no dia seguinte você, não vou fazer isso comigo não. Bota o joelho no chão, pede a Deus, quem acredita em Deus, quem acredita na religião que acredita. Mas no dia seguinte você comete o mesmo erro. Aí você vê que não é mais você, é uma doença mesmo. É algo que você tem que externar, pedir ajuda, né? E parabéns, Matheus, por você estar vindo aqui, botando o seu rosto, porque eu acho que a primeira parte de você lutar contra esse vício é você reconhecer que, que você não está bem, exatamente, que é uma doença e que você precisa procurar ajuda. E você está botando seu rosto aqui, sua cara na reta, além de fazer bem para você, no teu processo de tratamento, você também vai ajudar muitas pessoas que têm vergonha, não sabem como buscar ajuda, e essa tua atitude é muito nobre e vai ajudar muitas pessoas. Parabéns por isso. Obrigado, esse é o objetivo. Vanessa, quando que vira uma doença? Quando a brincadeira de ficar lá fazendo microapostas, mas a partir de quando vira uma doença? Né, Matheus, eu acho muito importante, também válido a sua fala, né? É um transtorno silencioso, né? Porque começa, né, como uma coisa, eu vou jogar só para aliviar minha ansiedade, eu vou jogar só para aliviar, né, meu sofrimento, né? Geralmente, né, os primeiros pacientes, né, que eu peguei, né, por transtorno, né, do jogo, né, foi no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Falamos um pouco sobre isso, né, no início, porque isso traz um pouco de preconceito, estigma, que é um centro de saúde mental. Sim. Não é para paciente maluco. As doenças voltadas às emoções, né, a psicologia são muitas. Sim. E acaba sendo um espaço público, e quem busca ajuda em muitos tem um comprometimento financeiro que não tem dinheiro para se tratar na rede privada e acaba recorrendo ao CAPS, Vanessa. Esse é o lugar principal, né? Sim, porque assim, o que acontece? Ele falou assim, nossa, Vanessa, mas no CAPS, né? Antes de começar aqui, a gente estava até conversando sobre isso, né? Porque assim, você está endividado,
né? Você já não tem mais recurso financeiro. Como que eu vou procurar um profissional da rede privada também, né? E assim, os meus primeiros contatos, né, com esse transtorno foi no CAPS mesmo, né? Hoje, atualmente, eu estava até conversando com vocês, né? Essa semana mesmo, faz aproximadamente um mês, né? Eu peguei uma paciente no consultório que ela estava com uma dívida de 300 mil reais, né? Então, essa paciente chegou para mim, né, com encaminhamento de um psiquiatra, né? E vem muito ao encontro da sua pergunta, né? Quando, né, precisa procurar ali tratamento, né? Quando que é um transtorno, né, que a gente vê, né? Ela já não tinha mais, né? Ela já não conseguia mais, né, ter controle sobre suas finanças realmente, né? Ela ganhava 6 mil reais, ela tinha uma vida estável, né? Tinha seu apartamento próprio, né? Só que aí ela começou a perder o controle totalmente, né? Ela procurou a ajuda dos familiares quando ela não conseguia pagar essa dívida, quando começou a ser ameaçada por agiota, né? Que o agiota começou, né, a ameaçar a própria família dela, né? Então ela não tinha mais controle, né? Antes ela saía estressada, né, do seu local de trabalho, tinha estresse com algum amigo, com relacionamento, ela substituía essa ansiedade, né, essa frustração ali no jogo, né? Geralmente, né, esse transtorno, né, tá associado a outro transtorno mental, né? Eu tô ansioso, eu tô depressivo, né? Eu não sei lidar com alguma questão, né? É um vazio, né, existencial que é substituído por outra questão, né? E assim, eu tenho trabalhado muito isso com ela, né? E ele até perguntou, Vanessa, mas como que eu me trato em relação a isso, né? A gente fala, né, que é substituir, né, o jogo pelo poder da fala, né? A gente precisa falar e elaborar, né? O Freud mesmo, né, faz essa citação, né? Fala e elabora, né? Então é muito difícil, né, também chegar no consultório, né? É muito difícil assumir também, né? Eu acho que assim, é um ato de coragem, né? Quando você procura uma ajuda, né, profissional ou de também, desespero. Né? Ou de desespero também, né? Mas ali... Eu acho que até na maior parte dos casos desespero, de desespero. né? Vanessa, eu conheci, tenho relatos de alguns casos, né? Um deles, recentemente, de uma pessoa que chegou a desviar 700 mil reais da instituição que ela trabalhava. E ela é moradora de uma cidade pequena. Eu fico imaginando se é possível uma pessoa continuar morando ou convivendo em uma comunidade onde se torna público um fato que aconteceu dessa proporção. Então essa pessoa vai ser discriminada, né? Falamos muito sobre diversos aspectos que essa doença que atinge as pessoas também atinge do ponto de vista moral. Né, Matheus? A gente estava falando aqui agora há pouco sobre o apoio religioso, a importância do aspecto religioso como parte do tratamento, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas realmente são muitos os casos são graves, e muitas pessoas, quando percebem, Vanessa, já estão lá no fundo do poço e vêm em desespero procurar a ajuda dos profissionais. Eu acho assim, né, que o importante é uma rede, né, uma rede de apoio, né? Quem está passando por essa situação, seja buscar uma rede de apoio, né? Seja rede familiar, um amigo, né? Porque assim, se isolar não é a solução, né? Geralmente, né? Quando o paciente se dá conta, né, do buraco ali financeiro, né, vem muitas vezes a ideação suicida mesmo, né? Tanto que a gente falou o CAPS, né? O CAPS é isso, né? O paciente é portas abertas, né? Ele chega com a ideação suicida e a gente, né, vai, né, realizar o tratamento com o paciente. Mas, assim, é você buscar uma rede de apoio. Às vezes, no seu ambiente de trabalho, né? Você conhece ali um colega que está passando por isso, né? Às vezes, a pessoa, melhor demitir a pessoa, né? Ela não tem credibilidade nenhuma ali no seu ambiente de trabalho, né? Nessa atuação. Mas é o acolhimento, né? Precisa ser acolhida, né? Nós que lidamos com uma questão de saúde, né? Sem dúvida nenhuma, toda a estruturação de enfrentamento à doença passa por uma série de aspectos emocionais que estão ligados ali também ao apoio da família. Estávamos falando aqui que alguns chegam a destruir a família por conta disso, mas sempre tem lá a mãe, um pai, um familiar, um amigo, uma igreja que não desiste da pessoa. Então procure ajuda, né? Assim, por experiência própria, eu não posso reclamar do acolhimento que eu tive, até porque, graças a Deus, eu criei grandes laços. Matheus é um cara que é especialista na saúde aí, miliano, e me atende o telefone quando eu ligo para pedir uma ajuda, o próprio doutor Gabriel que me ajudou também. Então eu tenho um privilégio de ter um acesso, mas eu gosto de dizer sobre a maioria. A maioria não tem esse acesso, Matheus. A maioria não tem esse quê de ajuda. E o pior que eu acho é o seguinte, os familiares que amam os amigos não sabem o que fazer.
porque é algo novo que a gente não conseguiu ainda se adaptar, porque é um bombardeio de propaganda, toda hora você tá em qualquer lugar, você tá vendo uma propaganda então eu quero te fazer uma pergunta. Mas de quem é a culpa? A culpa é das bets ou o culpado é a pessoa? Quem é um verdadeiro culpado nessa história? São as bets ou são as pessoas? Cara, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo que anuncia tem que ter uma responsabilidade, porque bacana isso. A gente já vive numa vida muito dura, né? Pra gente conseguir alguma coisa, pra gente ter um acesso a um estudo, a gente ter um acesso a um conhecimento, é muito difícil. Isso pra todo mundo. Tem uma minoria ali que goza da vida, que é uma minoria que vem de herança, né? Porém, a maioria, que é a galera que é da comunidade, que é a galera que tem um recurso pouco, eles vivem em forma de ídolos. A gente acompanha pessoas que a gente admira o tempo inteiro. É jogador de futebol, é influencer, é artista, é músico. E esses músicos, no mínimo, tem que ter a responsabilidade de entender que todo o sucesso que ele mostra que teve por conta de um jogo que não foi verdade, não é verdade. Esse sucesso não é pelo jogo. Eles associam a imagem dele a algo agora que dá uma grana importante para eles, é muita grana, mas na verdade aquilo não contribui em nada para o processo de formação do profissional, da pessoa, de onde ele chegou. De coração, eu acho que todo jogador de futebol de alto escalão, que está no topo ali no primeiro nível, ninguém joga. Ninguém entra numa bet e aposta em nada. Porque a rotina dos caras é de alta performance, é rotina de treino, o cara se alimenta bem, o cara tem um psicólogo, o cara tem um tratamento, e ele não tem noção que a maioria das pessoas que acompanham ele, que é fã dele, não tem isso. Tem simplesmente uma vida dura, que sobra um tempinho do trabalho ali, que é o tempo de você se distrair, que aí é onde ele mergulha no que o ídolo dele tá pedindo aqui, ó, entra aqui que você vai ganhar, você tem a vida igual a minha. E eu acho que isso que você fala, Matheus, é muito importante, né? Porque esse termo influencer, né? Você vai influenciar de alguma forma também, né? Você imagina ali, eu tenho R$100, e aí eu vejo o cara ali ganhando R$1.000, né? Nossa, R$100, eu vou ganhar 1.000, né? Então você tá influenciando o outro de alguma forma. Às vezes eu demoro o mês todo pra ganhar esses 1.000. Pois é, eu vou trabalhar assim, né? De 8 às 5. Não, eu posso jogar aqui em 10 minutos e eu vou ganhar R$1.000. Fulano de tal que tu conseguiu. Nossa, e aí ali, né? Quando a gente viu, né? Esses processos aí que teve das casas de aposta, né? Que as telas já são gravadas, né? O influencer faz ali 10 minutos, né? E já são gravados, né? Só que a pessoa que tá ali em casa acaba não associando a isso, exatamente, né? E a gente não sabe, né? Como que vai ser o vazio existencial daquele outro ali. É ver que aquele outro ali tá passando por uma necessidade também, né? Eu preciso ganhar um dinheiro mais rápido, né? Exatamente. Ô, Vanessa, outra coisa que eu queria te perguntar muito importante é o seguinte... Eu, particularmente, eu tive o problema com jogo, com diversos tipos de jogos. Sim. Eu comecei com pôquer, fui pra bet, futebol, esporte, ali que eu gosto de futebol. E tem um gatilho muito forte, que a gente tem Campeonato Brasileiro, Champions League, sim. Então tem a propaganda... Antes da bet já faz a propaganda dos jogos, né? Todo dia. Você hoje, particularmente, meu ciclo de amigos, a gente já olha ali o jogo que vai acontecer, já pensando, o ODD é quanto, de qual jogo, para saber o que vai fazer. Mas a pergunta é a seguinte, eu comecei com pôquer, fui pro futebol, aí não fui muito fã do Tigrinho, não, mas eu me derramei mais no futebol ali e no pôquer. É a mesma sensação, é o mesmo problema, esse tipo de jogos, ou tem uma diferença? Isso aqui é mais atraente, isso aqui faz as pessoas caírem mais, porque eu vejo muito relato do Tigrinho, de quem se afunda sinistro naquela loucura de ficar apertando no telefone. É porque geralmente é o que te influencia mais, né? Se eu gosto muito de futebol, eu vou para os jogos de futebol, né? Se eu não gosto muito do futebol, eu vou mais pro do Tigrinho ali, que é mais fácil também, né? Então, assim, se você é uma pessoa que você gosta muito de campeonato brasileiro, né? Vai então você ser um gatilho forte ali. Vai ser um alto gatilho aí pra você. Agora eu não sou, né? Eu gosto de uma coisa mais rápida, né? Então eu vou pro outro ali, né? Vai então, pro assim, pôquer ou pro Tigrinho, que é uma recompensa imediata. Geralmente é o seu interesse ali mesmo, né? Igual eu gosto de chocolate, você não gosta de chocolate. Você gosta mais de baunilha, né? Nossos interesses que são diferenciados mesmo, né? Outra coisa que eu queria relatar aqui, Matheus, é muito importante, é que eu vi esses dias um anúncio do Ministério da Saúde sobre teleatendimento
para pessoas que se encontram com esse problema. E eles destinaram 600 atendimentos por mês para o Brasil e 2,5 milhões de recursos destinados para esse problema. Sendo que o Brasil fatura 100 bilhões anual com essa doença. 100 bilhões. Eu não sei nem contar esse número. Com esse vício, né? Com esse vício, com as casas de aposta, porque agora eles regulamentaram, então eles estão recolhendo impostos. E gera em cerca de 15 a 18 bilhões de impostos. Ou seja, esse valor exorbitante, eles destinam 2,5 milhões a 600 atendimentos para as pessoas. Você sabe, Matheus, que estudando sobre o assunto, eu tive olhando a legislação que arbitra sobre as bets e fala o seguinte, que 2% daquilo que as bets faturam deve ser destinadas ao tratamento das pessoas que evoluem para o jogo. Entretanto, essa lei ainda não tem regulamentação. Então diz que tem que ser feito, mas não se fala como, não se tem fiscalização apropriada. Então, efetivamente, quando você fala de apenas 600 pessoas numa política pública federal, isso não é nada, isso é ridículo diante do impacto que está trazendo na vida das pessoas. Eu tenho visto alguns dados que o crescimento nos últimos anos tem sido de 300% de crescimento dos jogos através das diversas plataformas que estão por aí. Então você vê que, infelizmente, o poder público não consegue acompanhar a resposta que o malefício do crescimento desse vício está trazendo nas pessoas. A pergunta que eu queria que todo mundo se fizesse é a seguinte. Qual empresa cresce 300%? Qual empreendedor, por mais inteligente que seja, tem uma empresa que cresce 300% ao ano? E a outra pergunta mais doída, da onde vem esse dinheiro? Os 100 bilhões. Sai do bolso de quem, Matheus? Eu ia até pedir para a nossa produção aqui para me ajudar. Tem uns dados aí, algumas reportagens que saíram recentemente, eu não tenho os números de cabeça, mas vou pedir para vocês me ajudarem a pesquisar. Qual foi o impacto percebido que os programas sociais, os recursos recebidos pelas pessoas que estão lá no Bolsa Família, nos programas sociais, mas que os recursos têm sido destinados às bets. Não, já aconteceu um grande problema aí. Já tem um estudo que fala na quantidade de recursos que são oriundos de programas sociais, que era para a subsistência básica das pessoas, né? Da alimento, da condição de saúde, de educação, e que tem sido destinado. Agora que vocês conseguirem esse dado, me passa aí que eu quero compartilhar aqui com as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que você participasse, envie sua dúvida, seu comentário, comente aí conosco que você vai nos ajudar a construir os próximos programas. E eu quero ainda trazer um pouco do foco sobre os impactos. Que impactos alcançam, atingem as pessoas que se envolvem, né, com esse tipo de vício? Nós sabemos que dívidas é um impacto, né? Tem impacto na vida financeira das pessoas. A destruição de relacionamentos, famílias estão sendo destruídas porque uma das pessoas se envolve e o impacto é sobre toda ela, sobre toda a casa, né? A gente fala que quando falta o dinheiro para um chefe de família comprar a comida para dentro de casa, aquilo traz um prejuízo para todos, assim como os impactos de saúde mental. Matheus, queria que você falasse primeiro, quais você acha que são os principais impactos que isso causa sobre as pessoas que se envolvem com o vício em jogos? Eu eu acho que o pior impacto que tem é a questão do se relacionar dentro de casa, né? Com sua esposa, com seus familiares. Porque os amigos, a gente se relaciona, mas a maioria leva na brincadeira, né? Porque todo mundo joga, todo mundo brinca, uns se afundam, caem mais no problema do fundo do poço, e outros estão ali se divertindo. A gente não sabe qual é o limite de cada um. Mas eu acho que o pior impacto é o impacto familiar, é o impacto dentro de casa. Por quê? Eu, particularmente, eu sou o provedor da minha casa. A minha esposa, ela toma conta dos meus filhos, toma conta da minha casa, e eu me peguei não dando mais valor a nada que ela estava fazendo por conta de um erro meu, que eu estava perdendo tudo, eu estava estressado, eu estava sem recurso, eu já me peguei sem luz dentro de casa, meu filho recém-nascido,
por conta que eu perdi tudo no jogo, e eu transferi a culpa para ela, porque eu não tinha apoio, eu não sabia o que fazer, e ela também não sabia como resolver aquele momento ali comigo. Graças a Deus ela segurou as pontas, e hoje eu me vejo livre disso, lutando diariamente, porque isso não é algo muito importante para ser falado, isso não é algo que, eu estou totalmente liberto, não estou, justamente por isso eu fiz a página, por conta da frase do Aristóteles que você falou, que Falei do Freud. Freud. Tanto eu tenho que falar para eu me curar, porque se eu esquecer do assunto, eu praticamente tenho uma recaída. Eu não posso deixar ter essa recaída, porque eu sei o dano que causou na minha cabeça, eu sei o dano que causou na minha casa, e eu acho que o pior dano que tem dessa parada é o problema familiar mesmo, porque você fica com vergonha de pedir ajuda, as pessoas não sabem te ajudar, não sabem o que fazer, então eu acho que o pior dano é o dano familiar mesmo. Importante que você falou. E olha os dados aqui. Segundo informações, nos anos de 2024 e 2025, cerca de 3 a 3,7 bilhões de reais gastos em bet foram oriundos do Bolsa Família. Ou seja, a pessoa está no seu modo de existência ali, pedindo auxílio ao governo para sobreviver, para comer, e estão destinando esse dinheiro. E um recurso que vem de quem produz, né? A gente faz uma série de discussões aí hoje sobre previdência, né? Sobre o empresário, quem produz, quem desfruta, e grande parte desse valor que é destinado do contribuinte, que era para ser investido em saúde, em educação, em segurança pública, que são investidos nos projetos sociais, mas tem sido, aqui fala em cerca de 27% desse valor, segundo esses cálculos, tem sido destinado. Aí eles proibiram esse. Mas nem consegue fazer uma manobra. Sai, tira na conta, o dinheiro que vem do auxílio bota para outra conta e bota para bet. Isso aí é uma manobra que eles conseguem fazer. Pois são assustadores esses números, né? Mas isso impacta toda a população. É a falsa ilusão, né? Que a gente costuma falar, né? Você tem uma falsa ilusão, né? Acaba sendo prejudicada, né? As classes sociais, né? Que assim, que a gente vê que mais precisa, né? Você tem uma falsa ilusão, né? Nossa, eu tenho R$100, eu vou ganhar 1.000. Né? Eu ganho R$300, R$400 do governo de auxílio, então eu vou render 5.000 igual o influencer me mostrou ali, né? Exatamente. Essa ideia de falsa ilusão, né? Por isso que assim, essas pessoas têm que ser responsabilizadas também, né? Eu gostei muito da fala que o Matheus apontou sobre isso, que quem vincula publicamente a sua imagem, ela tem que ter responsabilidade. Exatamente. Né? Não é dizer que é só o influencer, não é só o jogador de futebol, mas ela precisa ter a responsabilidade. Eu estava assistindo um vídeo seu, pode comentar aqui do vídeo? Pode. Você fez um vídeo, eu sou flamenguista, né? Falando de um personagem que, eu sou fã da história, né? O jogador de futebol Vinícius Júnior, que saiu de São Gonçalo. Cria de São Gonçalo, jogador do Flamengo. E você fez um vídeo muito bacana. Olha, recomendo depois, nós vamos colocar lá a página do Matheus para você seguir. E esse vídeo foi incrível, comenta um pouquinho sobre essa situação. O que acontece? As pessoas acham que a gente entra para criticar. Então, só quem sofre na pele que sabe a dor que é causada. E hoje o Vinícius Júnior, para mim, na minha concepção, é um cara vencedor nível máximo. Ele saiu de uma favela de São Gonçalo com recursos totalmente limitados. Eu conheço a família dele. Vida precária, né? Vida precária. Um tio meu levava ele pro treino, o Robson, na época, criança, e venceu, tá no Real Madrid, saiu daqui do Brasil criticado, nível máximo, não sei se você lembra, que não ia ter vaga, que não ia ter espaço no Real Madrid, que ele não ia ser ninguém lá. Chegou lá, o moleque tirou onda, não tem palavras para dizer, o moleque sofre racismo, o moleque é um jogador de qualidade extrema, ele é um cara compromissado, é um cara que vive uma vida regrada ali, alimentação, treino, e o resultado está no campo. Porém, eu queria entender, Matheus, o cara tem um salário exorbitante, né? Será que precisa, né, desse dinheiro? Sei lá, se foi 50 milhões, 60, não sei, 100 milhões, independente. Para que pegar esses 100 milhões? Para que
Ele que é também um influenciador das crianças, do Exatamente, estado, daquela meu cidade. filho só fala dele, pô. É um garoto que, pô, não Como precisa. que ele tá usando essa influência, né? Eu não sei se ali é uma equipe que, pô, esse dinheiro facinho aqui, é só fazer um vídeo, postar ali, sei lá quantos milhões, não vai fazer mal a ninguém, não. Eu não sei se gera essa consciência na cabeça dele. Eu até fiz esse vídeo pra mandar um recado pra ele, porque um amigo meu até brincou comigo, falou assim, cara, fechou as portas, falou mal do Vinícius Júnior. Eu não tô falando mal dele. Eu tô falando de uma coisa que eu sofri e que as pessoas estão sofrendo. Que ele tem que entender que a relevância dele é muito grande na sociedade. Que se ele tá dizendo que aquilo ali tem que ter a consciência, as pessoas acham que tem e não tem. Porque eu não tive, pô. Eu com um recurso um pouquinho melhorado de conhecimento, de acesso, eu não tive. Eu perdi tudo. Eu fiquei devendo a agiota, eu quis tirar minha vida. Aí eu olho para um garoto desse que tá no alto escalão da sociedade, publicando joga com consciência, que consciência. Mas eu já notei muito isso, né? Os influenciadores têm muito disso, né? Chega no final do vídeo, mostra, né? Vamos ganhar um dinheiro fácil. Maiores de 18 anos, né? Joga com responsabilidade. Isso é uma regulamentação deles. Uhum. Isso é algo que eles são obrigados a fazer. Mas é uma fala bem curta e rápida, né? Muito diferente Sim. da influência que eles têm. Sim. Aqui as pessoas Exatamente. Sim. Até porque eu acho que o objetivo maior disso é tirar a responsabilidade da casa. Ó, a gente já tá avisando aqui que tem que ter consciência pra jogar, mas não existe consciência no jogo, irmão. O jogo, primeiro que a gente mal se alfabetizou e já se digitalizou. Sim. Tá todo mundo na internet aqui sem saber o que fazer, Matheus. A verdade é essa, porque que brasileiro, que garoto não quer ter uma renda melhor, fácil, dentro de casa ali? E o que aparece o tempo inteiro na internet? É isso, é forma de jogar, de uma renda mais fácil. Isso eu tô falando de todas as atmosferas. Tanto criptomoeda, como é que é aquele negócio de gráfico, quanto tigrinho, fazer day trade, qualquer forma de ganhar dinheiro rápido. Como que é atraído isso? Mas vocês podem ver com os influenciadores. Hoje eu tô aqui em casa, né, à toa. Gente, tá muito fácil de jogar nessa plataforma. Nossa, tô ganhando muito, né? Como que é atraído? Mas como que é atraído isso? Como que atrai o meu olhar? Atrai o meu olhar numa vida que eu queria ter, pô. É isso, essa é a atração. Caraca, aquele cara tem um carro que eu queria ter, tem uma moto que eu quero ter, e eu vou fazer o que ele está fazendo. E conversando sobre isso, certa ocasião, a gente estava falando, antigamente, né, as pessoas, os jogos, dependiam da pessoa sair de casa, exatamente, ir até um local onde aquilo acontecia, e tinha lá o jogo do bicho, e tinha lá o pôquer, e tinha lá alguns desses até clandestinos, mas as pessoas saíam de casa e era um acesso mais difícil. Hoje não. Hoje, os jogos, eles estão muito acessíveis a qualquer um que queira. Você estava comentando mais cedo que você pode estar ali, dentro da sua casa, do lado da sua família, enquanto um está assistindo uma televisão, o outro está mexendo no celular, você está ali jogando e ninguém sequer saiba daquilo que você está fazendo. E o que a Vanessa falou, é fácil, né? E eles vendem essa facilidade. Sim. É fácil, é prático, e aí você consegue, a qualquer tempo, estar ali. Matheus, eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que eu acho importante, que é a nossa cultura. Eu acho que a nossa cultura é uma cultura muito egoísta. Eu acho que é uma cultura que pensa só em si próprio, o tempo inteiro. Eu tenho essa ideia. Por que eu tenho essa ideia? Porque normalmente hoje, o cara, para virar um influenciador, o cara tem que ter apenas um lifestyle bom, ou então ser engraçado. Hoje a internet trouxe essa oportunidade para a pessoa que tem um pouco conhecimento, que mora na favela, de mudar de vida. Só que o cara ser influenciador sem objetivo, o cara se rende pro tigrinho, se rende pras bets. Por quê? Ah, Matheus, mas hoje está legalizado. Beleza, está legalizado, mas o cara não sabe o que está levando, a sua influência, o que está trazendo para dentro da casa das pessoas. Aí acontece algumas coisas com essas pessoas, de depressão, essas coisas que a gente vê no mundo artístico aí, de quem está no... Aí o cara, não sei por que fulano tem depressão, se está com dinheiro, está rico, está morando numa boa casa, está tendo um bom carro, porque isso atrai, volta para a pessoa. A questão de você não saber a responsabilidade que você está levando para dentro da casa das pessoas, isso volta para você. E eu tive o conhecimento disso porque eu tenho muitos amigos influenciadores e eu vejo. O cara também não está errado, não. O cara tem que correr atrás dele ali, pode divulgar a plataforma dele ali, não está fazendo nada de ilegal, é uma casa regulamentada pelo Estado, sei lá. Mas ele tem que entender
o que aquilo ali gera para outras pessoas, no mínimo. De onde vem esse dinheiro para mim? Mas é a lógica, o que você falou, Matheus, sobre cultura, estudando em Portugal e conhecendo o modelo de saúde lá da África, que tem muita influência portuguesa, tem uma palavra aqui que a gente não usa muito, que é chamado literacia. Literacia é a educação em saúde. Ao longo do tempo, você percebe que tem uma série de questões culturais que hoje nós sofremos porque a gente não tem isso. E quem tem a obrigação de direcionar as políticas públicas é o governo, é o Estado. Então, sim, eu concordo com você que tem um processo de educação financeira, que as pessoas precisam entender até que ponto aquilo que ele está fazendo é uma brincadeira ou tem impacto sobre a sua vida. Ele precisa entender o que nós estávamos falando aqui em relação mais cedo ali ao álcool, né? É legalizado também o álcool, mas aonde que o álcool traz impacto sobre a vida das pessoas e passa a ser um vício e também uma doença grave e séria, né? E muitas vezes é gatilho para outras drogas que não são drogas lícitas. Então não é porque é lícito que é certo, não é porque é lícito que nos convém. Então, como a falha, e eu concordo com você, de uma cultura educacional, onde a gente trabalha educação na área da saúde, faz com que a gente se vê no meio de situações que, se bem informados fôssemos, nós estaríamos mais resistentes a elas. E por isso que nós estamos aqui, porque é um canal também de dar e trazer informação, conhecimento, literacia, né? Que a gente trabalhe mais essa palavra para os nossos espectadores. Então eu concordo com você que é algo cultural e a gente precisa combater isso. E você está levantando uma bandeira na contramão dos outros influenciadores, né? Que enquanto alguns estão ganhando dinheiro para divulgar as bets, você está usando a tua imagem, botando o teu rosto, a tua história para combater e trazer o alerta dos riscos que a bet traz. Mais uma vez, parabéns, respeito muito aquilo que você está fazendo. Um amigo meu perguntou para mim esses dias o seguinte: ô Matheus, onde você quer chegar com isso? Eu não penso em alcançar grandes números por conta que eu estou brigando com quem está imperando no país, né? Então eu já sei que vai ser difícil para mim. Mas isso é mais pessoal e eu sei o que eu sofri. Aconteceu comigo uma coisa, Matheus, que eu emprestei, eu não vou falar o nome da pessoa aqui porque eu não vou expor ninguém. Eu emprestei R$1.000 para um amigo, em janeiro. Aí chegou fevereiro, era carnaval, eu falei, não vou cobrar o amigo em fevereiro, né? Carnaval, passou batido. Chegou em março, eu fui mandar mensagem para ele. Aí eu, irmão, cadê os R$1.000 lá e tal? Você falou que ia pagar. Ele, irmão, posso te falar a verdade? Entrei num labirinto sem saída, em jogo, perdi seu dinheiro. O que eu pedi era pra jogar, tô sendo sincero pra você. E não tem como te pagar. Você vai ficar chateado comigo? Eu falei, cara, vou ficar chateado, mas tá bom, tá de boa, segue tua vida aí e vambora. Aquilo ali pra mim foi mais esclarecedor do que eu imaginava, porque Deus sempre trabalhou assim comigo. Sempre trouxe uma coisa real na vida do outro que estava acontecendo na minha vida, que eu também tinha esse problema. Só que aí eu falei, caraca, não é só eu não, mano. Porque quando a gente não fala do problema, a gente não sabe, né, se isso tá se lastrando ou se a gente só tá na gente. Aí eu comecei a falar, aonde eu parava eu falava, fulano, você joga? Jogo. Você joga? Jogo. Perdeu quanto essa semana? Tanto. Você ganha quanto? Tanto. Que isso, rapaz? Como é que você perdeu mais do que você ganha? Irmão, loucura. Aí eu falei, caraca, irmão, isso é loucura, isso tá... Aí criei uma página. Aí comecei a falar na página. Irmão, tem que ver os relatos das pessoas vindo falar comigo. Eu jamais vou expor as pessoas, mas, irmão, você que tá tendo esse problema aí, cara, se expõe. Por quê? Porque você consegue entender o que tá passando na sua vida. Peça ajuda, procure ajuda. Peça ajuda, exatamente, porque sozinho a gente não consegue, irmão. Agora eu queria te fazer uma pergunta. No próximo bloco nós vamos falar sobre o tratamento. Justamente como é que a gente faz. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes. Não sei se você vai querer falar, mas eu vou fazer. Você já perdeu muito? Porra. Rapaz, eu fiquei devendo em 2019 180 mil a agiota. Bom, se você ficou devendo 180 mil, eu fico imaginando só quanto que você jogou, né? Porque ali você tinha alguma coisa. Não, aí, olha só, eu vou contar uma história aqui sobre uma pessoa que você conhece. Às vezes eu vou falar o nome. Márcio Picanso. Conhece? Conheço. Dono da crack.
Ele era Um secretário... abraço pro Márcio. Márcio é um sujeito fora Não, de série, homem de monstro, Deus, monstro, grande pastor. empresário. Gosto muito dele. Tem meu respeito, meu carinho, minha consideração. Não, aquele cara ali pra mim ele foi um dos salvadores da minha vida, né? Um anjo que apareceu na minha vida. Aí eu tava devendo, eu consegui pagar algumas coisas, corri atrás de algumas coisas e tava devendo uns 50 mil, mas já tinha esgotado. Da onde consegui? Da onde consegui, eu tinha esgotado, já tinha ido familiar, já tinha vendido 2 carros que eu tinha, já tinha esgotado. Aí as pessoas ficavam assim no meu ouvido, cara, tu é amigo de Márcio, cara, Márcio, porra, Márcio é secretário, dono de indústria, pá, pede ajuda a ele, pede dinheiro a ele, que ele vai pagar, você paga ele. Você sempre pagou as coisas certinho. Aí eu fui, não aguentei tanta pressão na cabeça das pessoas pedindo, fui na direção dele. Falei, Márcio, pô, cara, tô todo endividado aí, com maior vergonha, porque sabe que a gente perde a credibilidade. Tô todo endividado, preciso de ajuda sua e tal. Aí ele é, pô, sábio demais, né? Ele virou pra mim e falou assim, Matheus, eu posso te emprestar esse dinheiro. Isso não vai fazer falta pra mim. Porém, se eu te emprestar esse dinheiro, daqui a 6 meses você vai aparecer com essa dívida de novo. Você tem que sofrer, porque você que errou. Mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a se livrar disso, trabalhando. Você vai trabalhar, você vai vender. Você vai pra rua vender. Agora você vai ocupar teu tempo vendendo, que aí você não vai ter tempo mais de fazer besteira. Posso te perguntar uma coisa? Oi. Geralmente, quando você chegou, né, nessa dívida alta, quando você conseguia algum dinheiro emprestado, as pessoas te davam esse dinheiro na sua mão? Ou falavam assim, será que não crédito. é pra jogar? Não, liberava crédito. Foi tudo em volta de crédito. Tudo em volta de jogo. Porque quando você cria um ecossistema no jogo, você atrai pessoas do Não, jogo. eu tô falando assim, quando chegou esse momento que você queria pagar essa dívida. Eu já não tinha... Ou as pessoas tinham essa dúvida, você vai usar esse dinheiro pra jogar mais ou pra pagar? Claro que tinha. Pô, primeiro eu vendi tudo. E segundo, você fica naquele... É a mesma coisa que você falou, você fica naquela de... Pô, será que ele vai pegar esse dinheiro pra jogar mais? Porque justamente isso aí que é o que eu falei, que é pra você sair do fundo do poço sem credibilidade. Você não tem credibilidade pra sair do fundo do poço. Porque assim, alguns pacientes meus trazem esse relato, né? Porque, as pessoas estão achando que eu sou criança. Eu peço dinheiro pra pagar, só que não acredito que eu vou pagar. Acho que eu vou jogar mais, né? Então, mas aí que tá, você perdeu totalmente a consciência. Você tá sem consciência nenhuma. E aí você acaba dizendo para as pessoas, eventualmente, que é para pagar, mas no fundo é para apostar mais, é para entrar... Para tentar recuperar. E esse de tentar recuperar é um... Exatamente. Quando você ganha, você quer arredondar, e quando você perde, você quer recuperar. Ou seja, é um mecanismo, uma engenharia para você nunca parar de jogar. Você joga e nunca se sente satisfeito. Porque, primeiro, que o primeiro passo para você jogar, você tem que ter o dinheiro. Então você já tem o dinheiro ali. Você quer fazer alguma coisa, comer alguma coisa, mas você joga na esperança de, vou sair, vou jantar, vou almoçar. Você sai da fonte regular de conseguir o dinheiro, que é trabalhando. Exatamente. E você quer achar um caminho fácil, né? Exatamente. E normalmente caminho fácil não atalho é sempre é perverso, né? O atalho... E pra entender isso, irmão, é difícil você... Só sofrendo. Aí o Márcio foi sábio assim, não, tem que sofrer, que é na dor. Eu tenho 33 anos, Matheus. E vou te falar, hoje ainda é difícil eu enxergar esse nível de consciência. Porque a grande maioria não tem consciência. Pra nada. Não tem educação, não veio a consciência. Só você ver o que está acontecendo no país aí, a gente está mergulhado em corrupção aí, o povo continua cego, acreditando em tudo que vê. Enfim, não quero entrar nesse mérito aqui, mas a gente não tem consciência para lidar com certas coisas, e o vício no jogo eu acho que é uma. Porque é algo novo, algo que está a todo momento, é fácil acesso, e eu acho que isso... Não temos consciência. E eu acho que é... Desculpa. À vontade. Eu acho que é muito que a gente estava até conversando anteriormente, né? Porque, assim, nossos pais, né? Eu tenho 34 anos, você 33. Nossos pais não passaram por isso, Exatamente. Né? E como que vai ser nossos pais entender isso? Não, meu filho, como que você está viciado, né? Em alguma coisa, num aplicativo, né? Como que chegou a esse Como é que você limite, perdeu tantos mil aí dentro do telefone? Exato, né? Algo muito novo também, né? Muito. E, assim, eu que trabalho, né, com paciente com transtorno mental grave, eu falo assim, né? Às vezes, assim, o paciente que tem um diagnóstico de esquizofrenia, ele seja borderline, ele tem um diagnóstico de autismo, a sociedade aceita, né? Mas, assim, uma pessoa que tem uma dependência química, né? Seja alcoólica, seja em outras drogas e seja em jogo, fala assim, né? Não, é falta de vontade, né? Você é vagabundo. O senso comum fala, né? Não, isso daí, gente, não, né? Esse aí não é vício, né? É a pessoa que não quer fazer nada, né?
E assim, existe essa dificuldade, né? O paciente que tem um transtorno mental ali, né? Ah, nossa, ele é esquizofrênico, né? Agora, quando a gente fala é o dependente químico, não, é falta de vergonha na cara, né? Essa pessoa, né? Vagabundo, é um vagabundo. Ela consegue parar, né, sozinha, né? Ela que quis aquilo, ela que quis beber, ela que quis jogar também. É a grande história da consciência do que é a doença. Sim. Isso é eu consegui entender isso quando eu entendi que eu estava doente. Sim. O primeiro ponto de você ter um tratamento é você acreditar que você está doente. Eu estava doente. Então tem que me tratar de algo que eu não consigo sozinho. E eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aqui, principalmente para o Matheus. É o seguinte, dentro de estudos que eu comecei a pesquisar muito sobre esse assunto, eles estipulam um crescimento de 300% a cada ano. Ou seja, 100 bilhões vai triplicar. E de onde vai sair esse dinheiro, Matheus? Eu queria que as pessoas conseguissem entender de onde vai sair esse dinheiro. Do bolso de quem? Tá saindo do bolso de quem esse dinheiro? Matheus, eu posso te dizer o seguinte, Xará, vai sair do bolso de todo mundo. Porque de alguma forma, você pode dizer o seguinte, mas eu não jogo, eu não me envolvo. Mas o dinheiro dos seus impostos vão para o tratamento, deveriam ir para o tratamento daquelas pessoas que se envolvem. Então essa é uma política que a gente tem que olhar, política pública, que a gente olhar com preocupação, com responsabilidade, porque de alguma forma a despesa do tratamento das pessoas que estão envolvidas com esse vício vai pesar do bolso de cada um. Uns mais, outros menos. Algumas famílias que têm as pessoas que estão afundadas nesse vídeo vão sofrer, obviamente, muito mais. Mas do bolso de todos nós vão sair os recursos por conta do tratamento dessas pessoas. Eu também quero aproveitar para perguntar para a Vanessa, assim, como é que trata? Qual é a forma de ajudar as pessoas a saírem ou a enfrentarem esse problema? Então, né, Matheus, a gente estava até conversando um pouco mais cedo, né, eu acho assim, como aconteceu aqui com o Matheus, né, você reconhecer, né, porque assim, quem tá passando por esse sofrimento, geralmente fala assim, né, eu paro a hora que eu quero, né, eu jogo só um pouquinho, né, então eu acho assim, quando começa a doer, né, que você começa a sentir a dor, você procurar ajuda, né, seja ajuda psicológica, né, seja, às vezes, assim, orientação também de um psiquiatra, né, porque às vezes a gente precisa, né, entrar com medicação. Não é um tratamento fácil, né? A gente vai ter que avaliar caso por caso, né? Geralmente, assim, no meu consultório eu trato com uma vez, né, na semana, né? O atendimento individual, uma vez por semana. Mas eu falo assim, eu não trato sozinha, né? Eu indico, né? Vamos fazer uma atividade física, né? Seja... Tudo bem, vou fazer uma atividade física. Seja uma orientação também religiosa, né? Que a gente sabe, né? Que a religião também traz esse conforto, né? Seja uma atividade física, uma corrida, uma academia, né? Às vezes a gente tem que entrar, né, com ansiolítico, né? Vai ao psiquiatra para poder... a prescrição da medicação, né? Isso que a gente estava até tirando essa dúvida. A mesma medicação que serve para você não serve para mim, né? Então, não quer dizer, né? Ah, eu entrei com antidepressivo, vai ser para todos os pacientes igualmente, não vai ser, né? E o tratamento hoje em dia... a gente observando aí, existe também grupos, né, de jogadores anônimos, né, que assim, que é igual o NA, o AA também, né, e assim, vai ser como o sujeito se identifica melhor mesmo, referente a isso mesmo, né, seja com a psicoterapia individual, seja, né, geralmente chegou no psiquiatra, o psiquiatra vai te indicar um psicólogo mesmo para te acompanhar, né, você precisa falar, você precisa, né, tá substituindo, né, a gente fala que é uma higienização, né, talvez o acesso ao celular também vai ser mais controlado também, sim, né. Sim, é muito importante isso. É importante acontecer o que o Matheus falou, né? A regulamentação sobre a utilização de dinheiro. É um absurdo quem recebe Bolsa Família poder utilizar aquele recurso para alimentar um vício em drogas. Na verdade, não tem controle de nada, né? O governo não tem controle de nada, né? Nem de coisas que eles deveriam ter, eles têm. Ainda mais sobre cada ser humano aqui do Brasil que se vai jogar ou não vai. Mas a gente precisa usar esses canais digitais para falar sobre isso. Tem que trazer o tema a ponto. Estamos chegando aí em período de eleição, né? Onde estão aí os candidatos que vão levantar essa bandeira, como não só as outras doenças, né? O câncer, as cardiopatias, mas também agora as doenças digitais que são naturais desse tempo, de uma geração que, conforme você falou muito bem, Vanessa, os pais não sabem nem como orientar, nem como é possível
possível, né? Mas como pode perder tanto dinheiro assim no telefone dentro de casa? Então, assim, é importante a gente lembrar que muitas são as formas de tratamento. A primeira delas é reconhecer. É o que nós estamos trazendo o alerta aqui. Primeiro é você entender que é o seguinte, olha, eu estou trazendo prejuízo para mim ou para minha família, para minha condição de saúde. A partir daí é entender qual é o grau dessa doença, porque pode ser, como se falou, atividade física vai ajudar. É impressionante os efeitos químicos que após uma atividade física, a atuação de componentes químicos vão estar fazendo no teu corpo, trazendo benefícios. É importante a fé, né, Vanessa? Falamos isso, e a fé sobre vários aspectos. Primeiro, sobre o aspecto direto, que é entender que há um poder sobrenatural que está junto com você nas suas lutas, sejam elas quais forem, e nessa também. Então a fé é você acreditar e buscar ajuda também com a tua liderança religiosa, vai ajudar através também de uma rede de apoio, que eu conheço muitas igrejas e muitas pessoas que têm a vocação em ajudar pessoas que estão com problemas. Então procurar ajuda também do teu líder espiritual, do teu pastor, é um caminho. Mas a partir daí, dependendo do grau, você precisa de ajuda de profissionais. Psicólogos, psiquiatras, que dependendo do caso, até a medicação é necessária para que as pessoas enfrentem essa luta. E assim, né, gente, quando a gente vai buscar, né, tratamento, a gente reconhecer que é um ato de coragem, né? Sim. Você, assim, você tá num momento de desespero muito grande, né? E assim, o tratamento traz essa esperança, né? E eu falo muito isso, é só por hoje, né? Hoje você não jogou, né? É uma então, luta assim, diária, né? É uma luta diária, né? Ai, gente, eu já tô 2 meses sem jogar. Se eu jogar hoje, né, já tô 2 meses, né? Não é isso, né? Você vai ter que substituir aquilo, reseta né? tudo, volta tudo normal. Volta eu na minha tudo do plataforma começo, tô 22 dias sem jogar. Vamos apagar essa plataforma aí, hein? Não, na minha página, na página. Ah, isso aí, Tá. mas Mas vamos os gatilhos, apagar. olha aí, olha a estratégia. Os aplicativos que ainda estão no telefone, vamos apagar. Sim, né? sim. Não vamos brincar com você risco. falou uma coisa muito importante, que é a questão do exercício físico. Tem me ajudado bastante. Sim. Academia, dar uma corrida. O momento que você se sente vulnerável ali, levanta e pratica alguma coisa. Faz uma flexão, dá uma corrida. Se tiver oportunidade de dar um mergulho na piscina, dá uma nadada. E é isso. Matheus, eu queria falar uma coisa que eu classifiquei em 3 coisas que é muito importante. O viciado. Vamos dizer assim, que é uma palavra feia, mas eu vou tratar assim, que eu também sou. Existe o cara igual a mim, que é o cara que não tem controle sobre si próprio e perde o que tem e o que não tem. Que eu acho que as pessoas acham, não, esse é o caso grave, esse é o caso que tem que ser tratado. Não, eu vou chegar onde eu quero, vou falar onde eu quero chegar. Existe o caso do cara que perde o que tem, e perder o que tem é o limite dele. O cara chegou no limite dele do que tem e não ultrapassa. E existe o cara que não perde tudo e que joga. Só que dos 3, eu acho que é o mesmo dano. Por que é o mesmo dano? Porque pela experiência que eu tenho com o jogo, a gente vive uma vida normal de 24 horas o dia. Então a gente tem que trabalhar, estudar e buscar algo maior para você ser uma pessoa melhor. E o jogo te tira isso. Tanto o cara que joga pouquinho, que não perde nada, tanto o cara que perde tudo, quanto o cara que é controlado. O jogo te tira isso. Por quê? Com o jogo você vai ter aquela esperança ali de ganhar aquele dinheirinho ali rápido. Ganhando ou não, perdendo tudo ou não, você já tirou a expectativa de estudar, tentar abrir uma empresa, de focar em algo melhor, de buscar algo que você possa aprender, ter um conhecimento. Todos os 3, para mim, viciado, independentemente do grau, traz um prejuízo horrível. Você perde tempo, você perde força para trabalhar, força para estudar. Muito bom. Relacionamento. Verdade. Então, para mim... algum prejuízo vai ter. Ele pode ser mais leve ou mais severo, eu tenho um compadre que ele joga, né, também. Aí ele virou para mim e falou assim, não, mano, mas eu não sou igual a você, não. Eu jogo controlado, eu jogo só R$100. Mas tá inibindo de fazer outras coisas do mesmo jeito. É a mesma doença. Para mim é o mesmo malefício. A verdade é essa. Mas é o que acontece, né, gente? Pra, né, ser caracterizado, né, como transtorno, né, é quando começa a te impedir de fazer algo, né? Às vezes a gente vê assim, tá no trabalho, gente, eu preciso ir embora 5 horas para me poder jogar, né? Você tá ali com a sua família, né? Prazeres que antes, né? Eu passei na autoescola, eu fui promovido,
minha filha começou a andar, minha filha começou a falar. Esses prazeres vão ficando, né, ali em segundo momento, né? Então todo mundo tá doente. Em segundo momento, né? Mas é por isso, Matheus. A sensação, quando você tá com o transtorno, olha só. A sensação não é nem de você ganhar mais, é a sensação de jogar. Olha só, Vanessa. Né? Você como especialista, psicóloga, estudada, você me assustou mais ainda, porque pra mim todo mundo tá assim. Mas, Matheus, esse canal aqui é o canal que nós estamos começando com o tema da ludopatia. Mas esse é apenas um, e nós já conversamos em outra oportunidade sobre outros vícios digitais. Sim, sim. Olha, e nós vamos falar sobre esse tema, mas não parece não, mas sabe aqueles joguinhos que a gente bota aqui? Tem alguns lá, tem o Candy Crush, tem uma série de joguinhos que você coloca lá, paciência. E o que tem, e quando é muito interessante essa colocação de que quanto tempo você tem destinado a essas questões. A partir daí você avalia o que aquilo está roubando da sua família, de você praticar uma atividade física, né? Porque quantos associam o tempo à falta de tempo como justificativa para não cuidar de si? Olha, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, eu não tenho tempo para ir a médico, eu não tenho tempo para fazer uma leitura, eu não tenho tempo para estudar. Mas quanto tempo você tem utilizado para hábitos como rolar a tela nas mídias sociais? E ali também tem um processo químico feito que agora, né, a publicidade, a comunicação das mídias sociais, elas conseguem te atingir no conteúdo e no formato. Vídeos curtos, conteúdos intensos. E mesmo assim, às vezes você não fica 5 segundos. Você começa a assistir e rola. Ali está fazendo um efeito químico sobre o seu corpo, sobre a tua mente. Então, sim, a colocação da Vanessa retrata aquilo que nós vamos tratar aqui nesse canal. Saúde digital. E saúde digital passa por vício em jogos, passa por vício em pornografia, passa por vício em mídias sociais, passa por por vícios em pequenos joguinhos inofensivos, passa pelo vício na tela de forma geral. Sim. E faz com que muitas pessoas que estão viciadas nem sabem que estão viciadas. Esse é o grande lance. Esse aí é o pano da parada. Por quê? Quem faz essa autoanálise? Então, essa tem que ser pessoal. E tá aí uma ferramenta boa, hein? Eu gostei da ferramenta que a Vanessa deu para você refletir até que ponto é uma questão inofensiva, até que ponto é um vício. Tá aí um bom gatilho. Quanto tempo no dia você tem passado e envolvido em uma dessas atividades? E aí você vai saber o quanto isso está roubando do teu tempo, de você, do seu crescimento profissional, do seu crescimento educacional ou da tua família. Então analisa o tempo. No meu celular aparece assim, essa semana você ficou tanto tempo, né? Vem esse históricozinho, por dia, o meu aparece por dia. Aí, mas você tempo observa, de uso. Tempo de uso. O meu geralmente aparece sempre aos sábados ou domingo. Nessa semana você ficou tanto tempo nesse aplicativo. E às vezes assusta, você fala assim, nossa, cara, gente, esse tempo todo. Então, mas né? aí que tá, você deu uma descoberta na minha cabeça, o seguinte, quem faz essa autoanálise? Ninguém faz. Às vezes a tua família faz. Não porque tem às como, vezes porque isso é muito pessoal. Mas por que eu vou te dizer por que tem? Porque quando você está na mesa de uma refeição, do almoço, do jantar, e tem uma pessoa que está lá com a cabeça baixa, e assim, que oportunidade que a família tem de estar ali conversando, produzindo. E tem aquelas pessoas que chegam em casa e a primeira coisa que faz é tirar o calçado, jogar para cima, sentar no sofá e pegar o telefone e ficar rodando nas mídias sociais. Então, eu sou um cara desse. Então, sim, eu acho que muitos de nós estamos doentes, mas não reconhecemos. E o tempo passa rápido, né, mano? É isso. Então, eu acho que esse é um bom gatilho para você perceber quanto tempo você tem dedicado a ficar rolando mídias sociais, jogando joguinhos no seu telefone celular. Você pode estar doente, você pode estar viciado e nem sequer percebeu que isso pode estar acontecendo com você. Exato. E os seus filhos? Meu filho tem 7 anos. Eu não sou um cara controlador, nem minha esposa, de ficar controlando horas de telefone. De repente a gente está causando um mal enorme pro garoto e a gente não sabe. Até porque ele tá formando um caráter, uma consciência, e eu tô lá, ó. Não, fica no telefone, não me perturba não. E aí, né, esse efeito químico que esses prazeres intensos
dinâmicos trazem quimicamente sobre o nosso E cérebro. assim, Vanessa? né, eu acho muito interessante que você trouxe. Esses dias eu tava atendendo um paciente que ele me falou que ele foi o carnaval, ele foi pra uma casa de praia, né? Então, assim, a gente quando vai pra um lugar novo é muito interessante. Só que ele falou, nunca mais quero voltar. Aí eu falei, mas por quê? Não tinha Wi-Fi, o Wi-Fi não pegava, pra mim foi péssimo meu carnaval, né? E assim, mas eu falei, mas você não foi na praia? Não, foi muito difícil pra mim, eu fiquei sem Wi-Fi, eu não quero mais voltar, né? Eu falei, poxa, mas tem tanta coisa legal quando a gente viaja, né? A gente vai conhecer novos lugares, mas não, né? Mas é muita verdade. Só de não ter Wi-Fi na casa onde ele ficou, ele falou, eu já falei pra minha mãe, a próxima vez eu não vou mais, né? Isso. Assim, não tenho interesse, né? Então, isso que a gente traz é uma coisa muito importante, assim, né, gente? O quanto isso tem ocupado, né? Às vezes a gente come e a gente não vê o que a gente tá comendo, né? A gente não vê o que a gente tá mastigando ali, porque a gente tá o quê, ó? Na mesa, ó. O tempo todo, né? Às vezes a gente liga a televisão, mas a gente não vê o que tá passando na televisão. A gente fica o celular, né? A televisão tá ali ligada, E não tem fim, né? Não tem fim, né? Então, por isso que eu concordo, sabe, Matheus? Muitos de nós estamos doentes e nem sabemos que estamos doentes. Porque como não tem fim, a gente vai rolando e aquilo ali vai entregando diversas coisas do nosso agrado. Que a engenharia deles são um fenômeno. Eu vi aquele documentário O Dilema das Redes, não sei se você já viu. Na Netflix, né? O objetivo deles é mudarem a consciência em 10 anos, 15 anos. A consciência da galera. Tipo, uma geração toda eles vão mudar a consciência. Eles vão entregando ali o que a gente quer. E, num certo momento, que eles querem que a gente entenda também. E a questão do vício na tela, o jogo, a pornografia, tudo isso te paralisa, né, Matheus? Te deixa parado, te deixa assim... estagnado ali dentro de casa. Eu vi esses dias uma reportagem que pessoas não levantam mais da cama. Acorda, olha pra tela e fica vendo a tela o dia inteiro ali, como se não tivesse fim mesmo. Exatamente. Não levanta, não faz um exercício, não interage, não se relaciona. E muitas vezes, como nós falamos aqui, tá muito difícil para uma geração acompanhar o que está acontecendo pela geração seguinte, porque é diferente. É diferente. Né? Eu tenho um pouco mais de vivência de que vocês, eu tenho 50 anos, então na minha época a juventude jogava bola, soltava pipa, brincava de pique, essas eram as nossas brincadeiras. Recentemente a gente tem um sítiozinho ali no município de Cachoeiras de Macacu e chegaram lá uns adolescentes, e uma adolescente quando chegou lá falou assim, ué, não tem internet? Não. Como que eu vou ficar aqui isolado dos meus amigos? Fez esse comentário. Não era concebido ficar em um ambiente onde você não tem conectividade. E sabe o que aconteceu? Uma hora depois, quando a internet deixou de ser uma possibilidade, estava jogando bola, montando um quebra-cabeça, brincando de... o ser humano se adapta. Um dia inteiro sem lembrar que existia internet, mas teve um momento de ruptura que a pessoa pode entender, ué, eu vivo sem internet? Sim, você vive. Mas aí se você tiver, né, com um transtorno, você não consegue. É isso que eu faço assim. Dependendo do nível que... Você não consegue, né? Você vai de ficar envolvimento com aquela ali doença. quieto, né? Você vai ficar ali mais ansioso, vai te ocasionar sofrimento, né? Olha. Se ela tivesse ali com um grande... Se ela tivesse ali com um transtorno mental, aquilo ali ia ser um sofrimento para ela, igual foi para esse meu paciente que já tem, né, um nível de ansiedade muito grande, né? Para ele, ficar o carnaval todo sem Wi-Fi gerou um sofrimento muito grande, né? Ele voltou e falou, eu tô muito ansioso, né? Eu já falei pra minha mãe, a próxima vez que ela for, eu não vou voltar, né? Assim, porque às vezes as crianças já recebem esse estímulo muito novo, né? Não sabe o que é jogar um futebol, pular um amarelinho, né? E aí o adulto ali tá ensinando, né? Vamos lá, acabou. né? Eu acho que o adulto também já desistiu também. Porque é mais fácil, né? Você dá o celular ali pro seu filho, fica aí, tá? Que eu vou ficar aqui no meu canto e tá tudo bem, né? Mas olha, esse vai ser o tema dos nossos próximos encontros. Sim. Então hoje, a gente já está caminhando para o final. Eu preciso fazer uma pergunta final para vocês, que eu quero que vocês façam as suas considerações finais e também definam uma frase sobre o tema. Que frase impacta sobre o tema da ludopatia e que vocês façam as suas considerações finais desse nosso encontro de hoje. Antes de chegar no final, eu queria dizer uma coisa que eu aprendi na vida. Isso é coisa que eu aprendi com a vida. Eu ando bastante, né? Eu fico em bastante meios para aprender. Eu gosto de aprender. E eu aprendi na minha vida o seguinte: quando você sabe que você está preso, quando você não consegue deixar de fazer alguma coisa.
Isso aconteceu comigo com cigarro. Eu fumava, já tem 4 anos que eu não fumo. 5 anos que eu não fumo. E eu ficava pensando assim, cara, eu quero parar. Como é que eu não consigo parar se eu não nasci com isso? Aí toda coisa que me deixava preso, eu ficava brigando internamente comigo. Cara, eu quero parar de comer, sei lá, iFood. Pô, mas eu não consigo parar de comer iFood, então eu tô preso nisso. Eu quero parar de beber. Não, mas eu não consigo parar de beber, então eu sou escravo disso. Toda coisa que você que quer entender o que você é escravo, entende o seguinte, tenta parar de fazer essa coisa. Se você conseguir parar, você não é escravo. Agora, se você tiver uma guerra para conseguir parar, você está sendo escravo dessa coisa. Eu gosto do Clóvis de Barros Filho, ele fala isso. Você é escravo quando faz, quando consegue não fazer aquilo que você quer. Aí você não é escravo. Agora, se você faz aquilo que você quer, você é escravo daquilo. Se você consegue não fazer aquilo que você quer, aí você é livre para fazer quando você quiser. Exatamente. Clóvis de Barros Filho dá essa definição também muito boa sobre isso. Eu gosto de escutar esses caras inteligentes assim. Vanessa, suas considerações finais e uma frase sobre o tema. Quero agradecer primeiramente aí, né? Por ter me convidado para falar sobre esse tema tão importante, né, gente, assim, e procurar ajuda, né, eu deixo essa frase assim, procurar ajuda, né, reconhecer também, né, é um ato de coragem, né, se tá doendo, né, vamos procurar ajuda, seja uma ajuda profissional, seja uma rede de apoio também, né, seja familiar, seja de amigos mesmo, né? Procurar ajuda é muito importante, né? Você não tá sozinho, né? É possível mudar a sua história, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né? Esse quadro é possível de se reverter, né? E você não tá sozinho. E eu acho que quanto mais a gente fala, né? Mais a gente vai conhecendo pessoas com história parecida da nossa, né? Eu acho super importante. Quero muito agradecer ele, né? Que é um influencer, né? Que tá falando, porque outras pessoas vão ver. Ele passa por isso, eu também tô passando por isso também, né? Eu acho que ter acesso, né? E assim... Eu não tenho dinheiro, procura o SUS, né, hoje em dia, né, procura o CAPS, né, procura um ambulatório de saúde mental, né, procura alguém que possa te ajudar, né. E preconceito é não se cuidar, né? Preconceito é não se cuidar, né. Muito bom. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui conosco. Matheus, Xará, fala aí suas considerações finais e eu quero uma frase sua também. Você que é esse grande comunicador. Muito obrigado por esse espaço, né? A gente para estar falando disso e mais uma vez expondo o meu caso e tá ajudando quem está nos assistindo aqui. Tomara que seja bastante pessoas. E eu queria dar um recado, na verdade, para as pessoas que não têm esse problema. A verdade é essa. Eu queria dar um recado para as pessoas que não têm esse problema. Existem pessoas ao seu redor que estão sofrendo por isso e não conseguem colocar para fora. E existem pessoas que estão ao seu redor que não conseguem colocar para fora e você precisa entrar em comunicação com essa pessoa porque é algo que é novo, é uma doença sim, não é vagabundagem, não é fulano é sem vergonha, não é. Ninguém em sã consciência quer perder tudo, ninguém em sã consciência quer perder a família, ninguém em sã consciência quer perder o dinheiro que não tem. Então é doença sim, isso é doença, é para ser tratado, é para ser falado e é para ser observado, porque é só o começo disso. A gente está aqui fazendo isso aqui, mas é só o começo disso, porque o planejamento dos donos das casas de aposta é triplicar, quadriplicar o faturamento deles. Então, é muito importante colocar esse assunto em alta, Matheus, porque eu sofri isso e eu não quero que outras pessoas sofram o que eu sofri. Se puder cortar esse laço no meio do caminho para não chegar no fundo do poço igual eu cheguei, eu vou fazer de tudo. Não importa se eu vou alcançar grandes números ou não. O que eu vou continuar fazendo é por mim, é para me tratar e para ajudar pessoas a serem tratadas. E conto com a ajuda de vocês, de especialistas, porque eu não sou especialista no caso, mas eu sofri na pele, então eu tenho autoridade para falar do que eu sofri, do que eu chorei, do que eu tentei me matar, acabar com minha vida. E isso é sério. Peço que também todas as pessoas que chegarem nisso aí, influência, se conscientizem. Eu sei que é difícil ganhar dinheiro, eu sei que é difícil vender, se não for algo fácil, que é uma ilusão do jogo, mas a vida é feita de propósito. Então, se você quiser chegar em algum lugar
com mérito. Pense no que você causa na vida das pessoas. Valeu, Matheus. Obrigado, Matheus. Pessoal, começa como uma brincadeira inofensiva, mas no final pode levar alguém que você ama a destruir a sua família, suas finanças ou até a sua própria vida. Então, leve isso a sério. Se você conhece alguém assim, compartilhe esse material. Vamos levar a educação às pessoas. E levar a educação é simples assim. É pegar um conteúdo como esse e divulgar para aquelas pessoas que vocês conhecem e que você pode ser um instrumento para salvar a vida, para ajudar as pessoas a saírem e enfrentarem esse vídeo. Então, participe desse processo de educação conosco aqui na GS2.life e vamos melhorar a condição de saúde das pessoas, primeiro com informação e com educação em saúde. Obrigado pela participação de todos, compartilhe esse material e é um prazer passar esse momento aqui junto com vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigado.